As pessoas querem fugir das cidades? Sempre quiseram, muitas delas. Viver afastado de tudo é viver melhor? Não necessariamente. As coisas mundanas afloram o pior nas pessoas? Olha, isso é uma suspeita que tem pelo menos uns 4.000 anos. Viver em completo silêncio pode ser barulhento? Pode, se você tiver muito barulho dentro de você, pode. Olá, você já teve vontade de largar tudo, ir morar num lugar mais tranquilo? Esse é o nosso tema de hoje. Fugamundi, expressão em latim que significa fugir do mundo. Fugir do mundo, Pondé, tema recorrente em filosofia, não é? Como é que surge esse pensamento? É claro que se a gente for falar assim do ponto de vista da referência da filosofia, a primeira ideia de se fugir do mundo aparece na filosofia grega. Depois vai se repetir na filosofia romana, né? Seja na escola estoica, alguns interpretam que os estoicos pregavam fugamundi, outros que eles não pregavam fugamundi, mas a verdade é que há no estoicismo a ideia de você manter os enganos do mundo longe de você. Epicurismo também há. E por que há? Né? Há porque a filosofia, ela, desde sempre, ela representa preocupações humanas, sentimentos humanos, indagações humanas. E provavelmente muita gente sempre se sentiu incomodado com o fato de viver em um lugar que tem barulho, que tem um monte de gente. Além do fato, Andresa, que a imagem da cidade, isso aparece no começo do cristianismo, por exemplo, quando os primeiros cristãos fogem para o deserto, longe da cidade, são os ancestrais dos monges, que existe até hoje, né? Sempre houve uma suspeita de que a cidade é um lugar perdido, gente que não presta, sabe? Isso é uma suspeita que atravessa até o final da Idade Média, isso é muito forte na Europa, né? E em Roma e na Grécia também tinha isso. Então, provavelmente é uma questão humana que é, será que esse lugar que eu estou, eu não estaria melhor se eu estivesse em um lugar mais silencioso, mais quieto? E vale uma coisa, que eu ia esquecendo. Se a gente pensar darwinianamente, a espécie sapiens sapiens evoluiu em silêncio. E você tem vontade de fugir do mundo, ir embora da cidade? Se eu tenho vontade de sair do mundo e ir embora, é claro, porque essa cidade é o mundo. Aqui é o mundo dentro de uma cidade. Tenho vontade de ir para Inglaterra, viver uma outra experiência na minha vida, conhecer outras línguas, conhecer outras culturas. Eu não tenho a menor vontade. Eu acho o mundo e exclusivamente o Brasil maravilhoso. Não tenho vontade nenhuma de sair daqui. Acho as pessoas brasileiras calorosas e gosto muito do nosso país. Se eu tenho vontade de fugir do mundo, não tenho. Eu gosto desse mundo, apesar das coisas ruins que acontecem, eu tento me esquivar delas e procuro a felicidade em tudo. Procuro sempre uma mensagem positiva nas coisas que acontecem. Não, eu não tenho vontade de fugir do mundo nem de ir embora, porque o lugar onde eu moro é um lugar tranquilo e eu não tenho por que fugir do mundo. Eu me sinto bem confortável com o que o mundo me oferece lá onde eu moro. Se eu tenho vontade de sair de São Paulo, fugir do mundo, com certeza, né? Que é uma experiência muito desgastante algumas vezes, né? Gente, uma loucura esse mundo contemporâneo. Então, muitas vezes eu me pego querendo ir para um sítio, querendo ir para fora de São Paulo mesmo. Eu não tenho vontade de fugir do mundo, de sair de São Paulo, de ir embora, porque eu ainda estou estudando e eu acho que eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. E quem sabe um dia. Eu gostaria de sair de São Paulo, né? Gostaria de ir para um lugar bem mais tranquilo, onde que o meu tempo seria mais para viver, para me divertir, para descansar, para apreciar a natureza do que trabalhar. A gente tem uma porcentagem bastante razoável, né? Tanto de gente que diz que queria fugir do mundo, quanto de gente que não quer. Eles normalmente associaram... Teve uma menina, inclusive, que disse que queria ir para a Inglaterra. Isso. Né? Então, ela passou um pouco ao largo do tema. Provavelmente ela entendeu como um outro também entendeu, que era fugir do Brasil. Ele disse, eu adoro o Brasil, não quero ir embora, adoro São Paulo. Ou mesmo fugir de São Paulo. São Paulo representa muito bem o que é o mundo.
se a gente pensar. Agora, aparecem alguns deles. E aparece associado essa ideia de que você vai ter mais tempo. Um deles falou para descansar, para observar a natureza, né? Há que se dizer, Andresa, que eu arriscaria, não tem nenhuma pesquisa científica nisso, mas eu arriscaria que talvez mais da metade das pessoas que falam que gostariam de fugir do mundo, se encontrassem num lugar silencioso, sem muita demanda exterior, sem muito o que fazer, provavelmente não ia gostar. Porque para você se afastar de um mundo ruidoso, demandante, barulhento, você tem que ter alguma forma de vida interior. Porque a gente se acostuma a esse barulho? Assim, acho que a gente se acostuma e o ruído do mundo, ele meio que ajuda, entre aspas, você a não perceber que dentro de você pode estar vazio. Entendeu? Que você está o tempo inteiro lidando com externalidade, resolvendo demandas, né? E às vezes, se você se encontra consigo, mesmo sozinho, de repente você não gosta... O silêncio leva a isso. Você não gosta do que você vê, né? E aliás, quando eu citei há pouco os primeiros cristãos lá, os anacoretas, como se falava, os ancestrais dos monges, que iam para o meio do deserto procurar Deus, fugir da cidade, né? Vale salientar que na literatura que eles nos deixaram, muita literatura, há aquele momento que você passa por um encontro com os demônios, leia-se com os seus demônios. Agora, teve um entrevistado que disse assim, eu procuro felicidade mesmo nas coisas ruins. É um caminho também? É uma espécie de fuga também, tentar encontrar o lado bom? Eu acho que não, encontrar o lado bom exatamente não, mas acreditar que você está fazendo isso sempre, eu acho que é uma fuga. Entendeu? Porque ninguém tem essa competência toda e assim, não é tudo que tem um lado bom. Entende? Tem coisas que não tem lado bom. Então, e achar que é possível eu viver sempre só com felicidade, na realidade pode fazer uma vida ficar bem regredida em termos de amadurecimento. Com isso eu não quero dizer que você tem que procurar sofrimento, essa é uma ideia besta. Inclusive não precisa nem procurar porque ele vai te achar. Vamos ver o trecho do filme Dias Perfeitos. Ele conta a história de um limpador de banheiros em Tóquio que busca beleza na rotina de uma grande cidade. Então, Pondé, o protagonista, ele busca prazer, beleza, numa grande cidade como Tóquio. No meio de muita tecnologia, né, uma cidade altamente tecnológica, ele prefere a câmera ali analógica com filme, ele prefere ouvir fita cassete. É uma fuga ou é buscar sentido na vida moderna?
Olha, você pode igualar as duas coisas, né? Ele continua dentro da cidade. Aliás, ele é uma pessoa de uma rotina e de uma disciplina gigantesca, né? E esse detalhe é muito importante. Esse filme é belíssimo, né? É do Wim Wenders, né? A fotografia é muito... Aliás, como a gente já vê nesse trecho. Ele tem uma disciplina muito grande, esse personagem, né? E isso é um detalhe bem importante nessa discussão. Às vezes, a ideia de que, ao longo da história, a fugamundi, fugir do mundo, né, para falar em português direto, fugir do mundo significa você ficar parado, sim, fazendo nada. Não é bem isso que a literatura especializada nos traz. É mais uma situação como essa, apesar de que ele está dentro de Tóquio, uma vida com disciplina. Ele não é o que a gente pode chamar assim um claro vagabundo que não faz nada. Isso é importante no personagem. Inclusive porque o que o filme também deixa claro é que é uma beleza na disciplina. Tem um momento que o filme compara ele com outro limpador de banheiros públicos jovem, preguiçoso, fica limpando assim, sabe? E ele é super detalhista, super respeituoso, né? E nesse sentido eu diria, esse personagem é um personagem que parece representar um certo estoico ou um certo epicurista. Os dois são iguais, mas aqui eu não preciso fazer a diferença. Dentro de uma cidade. Fugir da cidade, daquilo que ela tem de banal, de desorganizado, de violento, estando dentro dela. E aí faz com que ele perceba, por exemplo, aquela árvore. Mas veja, ele não tinha pensado dizer que a árvore era amiga dele. Ela dá esse termo para ele. Ele só contempla a árvore. E tem uma outra coisa importante, a luz. A ideia de que a beleza, às vezes até Deus, entra no mundo como numa cascata que escorre pelas árvores, como aparece nesse filme, é uma temática bem recorrente para você enxergar a beleza. Tem que ter um certo silêncio para enxergar a beleza dentro de uma cidade assim. Silêncio interior, eu quero dizer. E você, Pondé, já tentou fugir, buscar um lugar mais tranquilo? Já caiu nessa tentação? Olha, eu caio nessa tentação dia sim, dia não. Mas assim, veja bem, falando de forma mais objetiva, eu tenho um lugar onde eu vou de vez em quando, tipo casa no interior, assim, que faz um pouco esse papel. Agora, como o meu dia a dia é muito próximo daquilo que eu quero que ele seja, então eu não preciso fugir tantas vezes assim, entende? O meu dia a dia de trabalho, de vida familiar e tal, não é muito longe do que eu gostaria que fosse, então eu não preciso fugir o tempo inteiro. E no próximo bloco, como os monges entendem essa fuga do mundo. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre o conceito de fugamundi, a ideia de fugir do mundo, tão presente na filosofia. Bom, esse tema também está na vida monástica, não é? Como é que surge essa necessidade de fugir do mundo na vida religiosa? Então, a gente sabe que essa dimensão da vida religiosa ou espiritual, de se afastar do mundo, como você dizia no começo, ela é recorrente em vários sistemas religiosos, né? No Oriente também. Quando eu digo Oriente, eu quero dizer budismo, lá para o Japão, Índia, hinduísmo. Mas a minha praia é do lado de cá. E assim, no judaísmo, que é a religião da onde veio o cristianismo, esse tema não é muito recorrente. Sabe, o judaísmo, bom, ele começou no deserto, então não precisava fugir da cidade. Mas assim, uma vez que a Israel antiga já está constituída, quando eu digo isso, eu estou falando, sei lá, 2.300 anos, há 2.300 anos atrás, ou 2.400, 2.200, até o período de Cristo, você tem o que pode se chamar de alguns monges no judaísmo. Não se usa essa expressão, né? Essa expressão é bem típica do cristianismo ou do budismo, estou forçando a barra. Mas existem pessoas, homens e mulheres, que se afastam da cidade e vão viver num lugar perto do Mar Morto,
E eles escreveram textos, inclusive são bem importantes como fontes históricas da época, que são os famosos manuscritos do Mar Morto, né? Das cavernas de Qumran, que até hoje não, é visitável, né? Algumas delas. Então tem esse movimento. Eles fugiam para essas cavernas e eles esperavam o fim do mundo, apocalípticos, como se fala. No cristianismo, esse movimento vai ser essencial. Desde a origem do cristianismo, né? Você começa a ter homens e mulheres que se afastam ou sozinhos ou em grupo e vão construir a vida em cavernas, em ruínas, né? E para dentro do deserto então, mesmo. se em grupo, essa fuga não é necessariamente uma fuga do convívio, né? Com outras pessoas. É uma fuga do mundo, mas é a ideia de que você vai construir um outro tipo de convívio fora do mundo. E, portanto, não terá o que se supõe como os pecados ou os desvios e vícios do mundo, leia-se da cidade. O cristianismo chegou a organizar no seu início, na figura de um dos santos chamado Basílio Magno, na Capadócia, o que hoje é Turquia, né? Na época era Grécia, né? Parte da Grécia. Regras para a vida monástica. Então você tinha que trabalhar fisicamente, né? Por quê? Porque ao você cansar o corpo, você relaxa. A ideia de não cansar o corpo ao longo do dia, você não vai relaxar. Você vai ser um vagabundo, é outra coisa, né? Então você tem que trabalhar, e aí naquela época era trabalhar mesmo, né? Pegar no pesado. Você tem um momento em que você tem que contemplar Deus, contemplar o mundo à sua volta, orar, né? E você tem um momento que você tem que estudar. O estudo era basicamente, no começo e durante um bom tempo, o texto sagrado, o Velho Testamento, o Novo Testamento e tal. Então, esses monges, eles são alimentados pela ideia de que quando você foge do mundo, tem um barato a mais do que na filosofia grega. Você vai encontrar Deus melhor. Aproveitar para ouvir o depoimento do monge Marcos Lopes. Por que me tornei monge? Por que eu sou um monge? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, o porquê, né? Mas eu sempre, e até me perguntam, né? Como eu faço para ser um monge? Eu sempre pergunto, para quê e para quem? Bem, o motivo de eu ser monge, estar como monge no templo, é devido ao acreditar, seguir e aceitar os preceitos budistas, da quais eu fiz os votos. E também por acreditar na minha missão, no meu propósito, nessa propagação do Dharma, dos ensinamentos, e também essa vocação, ainda mais no caminho profissional da onde eu venho, que para aceitar também esse desapego material e até em muitos casos até familiar. Então é uma questão de escolha por acreditar em algo, por saber o poder transformador que isso faz tanto na minha vida quanto na vida das outras pessoas. Então a minha resposta seria essa: por que me tornei um monge? Por acreditar na palavra, no propósito e nos preceitos budistas, e também por continuar um legado dos meus mestres e dos meus antepassados e manter viva essa história, esse legado e esses ensinamentos. Ele descreveu muito bem e ficou uma coisa clara, né? Eu falava que existiam outros sistemas religiosos além do cristianismo. Fica muito claro, se você, por exemplo, trocar o conjunto de doutrinas que está em jogo e não são iguais, necessariamente iguais, você continua com o mesmo arcabouço do ambiente onde ele está, da busca de uma vida mais silenciosa. E ele falou uma coisa fundamental, que eu não tinha falado antes, e o que ele falou é fundamental, a palavra desapego, né? Isso é uma palavra que vai ser importante na Grécia, vai ser importante no cristianismo, ao longo de toda a Idade Média, que no budismo também é, que eu sei,
né? É essa ideia de que fugir do mundo significa se desapegar do mundo, se desapegar daquilo que o mundo te oferece. E que muitas vezes você pode acabar acreditando que você não consegue viver sem aquilo. Agora, a solitude é uma característica da vida monástica. O que ela traz? Ela traz autoconhecimento, né, que é um termo muito comum hoje em dia. Importante frisar que nos grandes sistemas espirituais, onde monges estão presentes, autoconhecimento não significa se descobrir quão legal você é, tá? E nem significa dizer que depois do processo de autoconhecimento, que nunca acaba, aliás, que você vai sair de lá super produtivo, tá? E tendo sucesso. Não, inclusive no cristianismo tem uma expressão sobre autoconhecimento e caminho monástico no sentido místico, né? Que é a noite escura da alma, que é quando você entra num processo de angústia, desespero, solidão no mau sentido, né? Distanciamento de Deus, para depois conseguir chegar do outro lado. A solitude monástica também ensina a você que você pode viver a partir de coisas muito simples. Não precisa de uma parafernália de coisas que você entedia. A vida só tem sentido se você tiver programa todas as noites, né? A vida monástica, a solitude na vida monástica também ensina uma coisa que era uma expressão comum no cristianismo, pelo menos original, é você mastigar os textos sagrados e você refletir e você interpretar e daí você tirar ensinamentos para como você deve viver. E solitude que é diferente de solidão. Solidão pode ser interpretado como uma situação bem negativa, né? Você se sente abandonado, você não gostaria de estar naquele lugar que você está. Agora, falando ainda no cristianismo, Jesus Cristo não fugia do mundo pensando que ele pregava nas grandes cidades, não é? Não, Jesus Cristo nesse sentido era um típico judeu, né? Como nesse sentido e vários outros na época dele. Como eu lhe falei, foi muito raro a recorrência de querer fugir do mundo no judaísmo. Não, o judaísmo sempre foi uma religião mais de cidade, apesar que começou no deserto. Mas assim, quando ele encorpa e tem texto e tal, como a gente conhece, você já tem cidades, a começar por Jerusalém, que era a grande cidade judaica antiga e até hoje. Então, não, Jesus viveu no meio da cidade, Jesus ia para a festa, né? Tomava vinho, né? Andava em companhia de pessoas gente que se achava do bem não aceitava, que ele andasse em companhia. Então isso é mundano. Então ele vivia com pessoas mundanas, né? Então, não, Jesus está... Inclusive, essa é uma discussão que os cristãos terão, né? Pô, mas Jesus Cristo, ele foi ao encontro do mundo, né? Ele foi agir dentro do mundo. E aí, agora vocês querem fugir do mundo? Eu digo cristãos 200 anos depois de Cristo, né? Mais ou menos quando começa esse movimento. E aí tem uma discussão, não, isso está certo, isso não está certo. Mas o fato é que o cristianismo, na sua extensão de grupos, contém tudo isso, essas diferenças. E tudo bem, né? Por que não? Fugir do mundo dá certo ou é uma utopia? Eu acho que muitas vezes, eu não vou falar no período antigo ou medieval, que de certa forma era mais fácil. Porque, inclusive, mais fácil no sentido que você podia, sei lá, fugir 300 quilômetros de onde você vive, 200 quilômetros, e de repente encontrar um canto e você ficava lá. Não era de ninguém. Entende o que eu quero dizer? Hoje não, tudo tem dono, tudo tem IPTU, né? Tudo tem imposto, encheção, burocracia. Então, sem entrar, digamos assim, na Idade Média, na Antiguidade, onde essa corrente é muito forte, hoje eu acho que muitas vezes pode ser uma utopia, sim. Pode. O que não significa que algumas pessoas não realizem, tá? Não consigam realizar. Mas pode ser uma utopia no sentido, sabe? Tipo, sei lá, vou usar aqui de estereótipo. Um publicitário paulistano em crise com a profissão resolve abrir com uma grana, uma pousada no Nordeste, certo? Aí chega lá, o dinheiro acaba, não tem a vida, ele acaba tendo uma vida mais estressante do que ele imaginava, aquela coisa de pisar na areia não é bem assim,
entendeu? E aí, de repente, dá errado. Não significa que não dê certo para algumas pessoas, mas algumas pessoas é utopia mesmo. Principalmente a partir de uma certa idade, que precisa ter hospital perto, né? E no próximo bloco nós vamos falar sobre essa ideia de fugir do mundo no romantismo. Até já. Estamos de volta. Nosso tema hoje é a vontade de fugir do mundo. Essa fuga também estava presente no romantismo, movimento que surge no final do século XVIII. O objetivo no romantismo era fugir da realidade, Pondé, de que forma? O romantismo, como você bem disse, nasce no final do século XVIII. Normalmente o epicentro é colocado naquilo que depois ficou conhecido como Alemanha, né? Que na época ainda não existia como Alemanha. E se espalhou pela Europa, inclusive chegou no Brasil também, nos Estados Unidos. A fuga mundi do romantismo é uma fuga que a gente pode dizer que tem um traço histórico específico. Apesar que também você tem aquele componente de ir à natureza, né? O movimento romântico, inclusive nos livros, nos poemas e tal, vai idealizar muito a natureza. O romantismo é uma fuga do mundo moderno, especificamente. Uma vez que ele começa a emitir sinais de existência ou sintomas românticos, como é muito comum na literatura especializada, se fala sintomas românticos, como se o romantismo fosse uma espécie de doença, né? E essa doença, digamos assim, é o mal-estar com a modernização. Então é olhar para o passado também. Então, nesse processo de mal-estar com a modernização, porque o romantismo vai ser a matriz de toda a conhecida crítica à modernidade, o romantismo é a matriz de todas as críticas à modernidade, né? Um dos movimentos que o romantismo vai fazer é olhar para o passado. É um movimento regressivo, no sentido de entender que o mundo antes da modernidade era melhor, né? Então, os românticos, ao longo do século XIX, que é o século romântico por excelência, né? E ao mesmo tempo é o século da modernização, né? Do primeiro movimento radical de modernização. Então, o romantismo é, para falar uma linguagem filosófica técnica, mas de um modo menos fechado, o romantismo é o momento negativo da modernização. Isso é a dialética hegeliana, significa o quê? A modernização é positiva, no sentido que ela vai para o mundo com propostas de transformação do mundo, e o romantismo é negativo no sentido que ele diz, isso vai dar errado, isso não é bom, olha que você está destruindo. Por isso que eu estou fazendo essa comparação, que não é descoberta minha, isso é básico. Os românticos, além desse fato meramente regressivo, de inspiração, digamos assim, o amor tem um lugar específico no movimento romântico, que é o seguinte: os personagens, o homem e a mulher, que morrem de amor, eles morrem de amor porque eles não conseguem deixar de ser quem eles são. Eles são autênticos, certo? Então, como eles são autênticos, eles não conseguem negociar o sentimento que eles têm, apesar de ter o mundo inteiro contra. Os românticos eram obcecados pela ideia de autenticidade. E entre os românticos brasileiros, acho que vale citar aí Álvares de Azevedo, José de Alencar. Como é que eles expressam essa questão do fugamundi? Uma das figuras, se a gente pensar no José de Alencar, por exemplo, dos recursos clássicos é justamente a idealização da população indígena, né? Porque como os românticos têm esse movimento regressivo no tempo, e essa ideia fica, né? No caso do José de Alencar, eu quero dizer, no Brasil, fica muito forte essa ideia de que a população indígena representa uma certa pureza, típico do romantismo. O passado é puro, uma certa pureza que, na realidade, ela foi maculada pelo desenvolvimento moderno no século XIX, né? O Álvares de Azevedo já é uma característica de um romantismo bem desesperado, né? Bem desesperado, que é, inclusive, o romantismo que faz com que você imagine o personagem masculino principal carregando
a sua amada morta pelas ruas de São Paulo, ou seja lá o que for, né? Então, assim, é um romantismo em que o caráter, digamos assim, adoecido é muito forte. Você idealizar a população indígena não é um adoecimento, né? É típico do romantismo, achar que as comunidades mais simples, mais perto da natureza, tinham ou têm uma sabedoria que as comunidades mais modernizadas não têm. Esse viés está presente até hoje. Nós ainda vivemos o romantismo, literalmente? Olha, Andresa, isso é uma discussão técnica, né, dentro de estudos de romantismo. Sem uma corrente, por exemplo, representada por autores como Adorno, né, filósofo alemão do século XX, primeira metade do XX, muito ativo, a resposta seria não. Desse ponto de vista, seria não. E por que não? Porque, em sendo o romantismo um mal-estar com a modernização, ele também é um mal-estar com o capitalismo e com o mercado, né? Só que, ao longo do século XX, esse mal-estar teria sido comprado e degenerado pelo mercado. No sentido que o mercado começou a oferecer produto para esse mal-estar, certo? Começou a usar esse mal-estar como demanda. Então, compre o condomínio que fica a não sei quantos metros da praia, porque você vai ver o pôr do sol. Tá vendo o romantismo aí? Né? O romantismo empobrecido. Você vai passar a vida inteira pagando essa casa. Certo? Então, desse ponto de vista, não haveria romantismo, porque para haver romantismo verdadeiro, você teria que estar próximo fisicamente e temporalmente do mundo pré-moderno. E o capitalismo não poderia estar totalmente desenvolvido e ter engolido tudo, do jeito como ele teria engolido e de fato engoliu. Agora, você tem autores como Bauman, por exemplo, aquele sociólogo polonês, que você percebe nele uma suspeita de que traços do mal-estar romântico permanecem, por exemplo, no sofrimento comum do líquido. Nada tem sustentação, tudo se desmancha. Vamos conhecer pessoas que deixaram para trás a vida nas grandes cidades em busca de mais sossego. Eu trabalhava com artes marciais, né, academia, já tinha uma dificuldade com a questão financeira, apesar de eu gostar muito de trabalhar com isso, e estava pensando que estava precisando trabalhar com outra coisa. E nesse meio tempo, lá para 2016, eu comecei a gostar muito de planta, mexer sempre. Acabei entrando em contato com as possibilidades da agrofloresta, né, da agroecologia. Achei que era uma boa forma de viver e de trabalhar. Na verdade, isso foi uma opção de escolha da gente, né? A gente trabalhava lá, né, numa rotina de trabalho de 8 horas por dia. E isso era um planejamento que já tinha sido feito pela minha esposa, que já estava há mais tempo trabalhando no hospital, no servidor público estadual. E quando nós se aposentássemos, a gente viria morar aqui no sítio, né? Porque nós estamos morando definitivo aqui faz 15 anos. Quando a gente optou por fazer essa troca, a gente já sabia das dificuldades, dos prós, dos contras, né? De tudo que a gente iria sofrer aqui, né? Trouxe um negócio para você? Para você notar, não é nem abrindo mão da comodidade, do conforto, do luxo. Aqui, só para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos luz elétrica, né? A minha internet é como o pessoal falava, era internet via fumaça, né? Eu já estou há 6 anos aqui no sítio, mas foi muitos aprendizados, né? Muita coisa a gente levava muito tempo para pegar, para fazer bem, para fazer render, né? Aqui a gente tem uma produção de plantas medicinais e aromáticas, a gente processa ela em tinturas, em óleos essenciais, hidrolatos, e tanto tem produtos, né, tinturas e óleos essenciais, quanto cosméticos ainda estamos desenvolvendo com os princípios ativos do sítio. A gente fica aqui por prazer, a gente planta para subsistência mesmo, né? Que hoje as pessoas aqui, a maioria das pessoas que tem aqui são pessoas aposentadas também, que fazem essa opção de vir, né? Mas mesmo eles aposentados só vêm para passar final de semana, né? Mas morar mesmo é só
eu acho que nós somos os únicos aqui que estamos esse tempo todo, né? Sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida, viu? Essa qualidade de vida, esse ar puro, a água também, uma água pura que a gente tem aqui, que é uma água de nascente, né? E isso foram os fatores principais para a gente mudar mesmo, fazer essa opção de escolha, foi a qualidade de vida, sem dúvida. Eu não considero muito uma fuga do mundo, né? Porque aqui acontece muita coisa, né? Tem um monte de vizinho, a gente interage em várias coisas, as plantas estão aí a 1000 por hora, né? É uma interação que a gente normalmente não tem na cidade, né? Isso aqui não é uma fuga do convívio, né? O convívio em outros termos. A gente vê o caso do rapaz mais jovem, a acomodação, né? Ele diz que não é uma fuga do mundo, no sentido de que ele está ali trabalhando, vendendo coisa, quer dizer, meio que aprendendo como fazer com que a sua atividade na natureza acompanhe certas novas demandas de mercado. É isso que ele está fazendo, né? E, nesse sentido, ele não está deixando o mundo de lado. Mas, na verdade, a rigor, ninguém deixa o mundo de lado completamente. O mundo vai onde você está, onde pessoas junto com você estão. Mas é claramente um caso, pelo menos até agora, bem realizado, né? Porque ele está sobrevivendo e, como eu dizia, você tem que ter um certo temperamento, uma certa decisão. Como diz o segundo casal, não, o primeiro não aparece casal, mas o casal que diz que são aposentados, ele fala que é uma escolha. Ele inclusive chega a ser redundante. Ele fala é uma opção de escolha, né? Ele reforça a ideia que é uma escolha. Quer dizer, a gente veio para cá porque a gente queria esse silêncio, essa distância. Ele usa a expressão qualidade de vida, que às vezes não significa muita coisa, mas no caso dele é muito claro, né? Ficar perto de passarinho, perto da natureza, distante do barulho. E é um homem e uma mulher que conheceram bem a vida de São Paulo, né? Sim. Agora, os dois casos, eles mostram muito essa aproximação com a natureza. E olhar para os ciclos da natureza nos faz pensar que somos finitos? Com certeza. Isso. Aliás, eu tinha falado há pouco, quando você falou do fugaz, eu dizia que na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, como falam os cristãos, tem um texto chamado Eclesiastes, em que fala que tudo é vento que passa, nuvem de nadas, vaidades das vaidades. Nesse texto tem um capítulo justamente falando de como as fases da natureza nos ensina a viver. Inclusive no sentido de é tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar, é tempo de colher. Os próprios ciclos naturais, isso inclusive na filosofia estoica grega e romana era muito importante, quer dizer, você aprende com a natureza que tudo está passando, certo? Tudo vai e vem e torna a ir e torna a ir embora e você é fugaz, a natureza permanece, ela continua existindo. Por isso que é muito comum, eu sei que no Oriente também é comum, por isso que é muito comum se entender que viver perto da natureza ensina você o quão pequeno você é. Esse é um grande aprendizado. Todo grande sistema espiritual passa por isso aí, por essa ideia da gente aprender o quão pequeno a gente é. E a gente já continua nessa conversa falando sobre o que significa o Fugamundi nos dias de hoje. Até já. Voltamos a conversar sobre a ideia de fugir do mundo. Vamos trazer a participação das redes sociais. CR Santos V, ele pergunta, a utopia de fuga do mundo é sempre idealizada por humanos desiludidos, Pondé? Olha, ele tem alguma razão. É claro que a gente pode fazer um gradiente nessa desilusão, né? Você pode ter uma desilusão mais grave ou uma menor, né? Você pode ter temperamento em jogo, né? Mas eu diria que é um bom argumento supor que ele diz que é utopia. A gente sabe que em alguns casos não é. Algumas pessoas conseguem realizar pelo menos uma grande parte da vida. Mas eu diria que sim, a desilusão é um elemento importante em você querer fugir do mundo tal como ele está aí. Bruno Oizumi, quem foge do mundo foge de si?
a fuga mundi, a fuga do mundo, não é uma boa solução se você quiser fugir de si mesmo. Não é uma boa solução. E qual é? Sabe por quê? Porque quando você foge do mundo, se você for para lugares como apareceu, por exemplo, na reportagem, ou quaisquer outros que a gente conheça de filme ou de vida real, a chance de você encontrar consigo mesmo é muito grande. Porque você vai tirar coisas da frente, né? Fugir de si mesmo, o que eu acho que é sempre uma distopia, o contrário da utopia, né? Acho que é uma péssima ideia, apesar de que eu entendo que algumas pessoas tenham experiências interiores tão terríveis que tenham vontade de fugir. Eu não estou querendo dizer que isso não seja real, né? Mas eu acho que sempre é fadada meio que dar errado, né? Porque significa que você tem de alguma forma de tirar da frente, enterrar de algum jeito aquilo que é você, né? Seu eu, digamos assim, seu si mesmo. Participe da nossa conversa, participe do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta, seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Bom, depois de tudo que a gente conversou aqui, então vem a pergunta, é preciso dinheiro para fugir do mundo? Você sabe, eu fiz uma analogia, uma comparação com como seria fugir do mundo e da cidade na Idade Média, por exemplo, e eu disse que era mais fácil, de certa forma, né? Porque além do fato de que você tinha, digamos assim, uma natureza menos organizada pelo Estado e pela propriedade, digamos assim, né? A vida materialmente em si era simples, muito mais simples. Então, para fugir do mundo, digamos assim, você no fundo não estava se desapegando de tanta coisa, nem ia precisar de tanto dinheiro para garantir que você estivesse vivendo no outro lugar, porque a vida na cidade não ia ser tão mais sofisticada e complicada do que a vida no outro lugar, entendeu? Então hoje está mais difícil. Muito mais Hoje difícil. É para privilegiados. Olha, nem que o privilegiado aqui no caso seja alguém de classe média, média alta ou média mesmo, que teve um emprego seguro a vida inteira, que juntou uma graninha, sabe? E planejou, comprou terra. Imagina você comprar uma terra. Então não é uma contradição aí? Para buscar paz, o sossego, para buscar uma vida mais simples, é preciso comprar uma vida mais simples? É preciso comprar paz, sossego? É uma contradição. Aliás, essa é uma das razões que aquela linhagem que eu citava do Adorno entende que não há mal-estar romântico hoje, não há fuga do mundo hoje possível. Porque para você fugir do mundo, você tem que pagar o imposto de fugir do mundo. Você tem que pagar o preço, que é de certa forma sempre se pagou, mas agora é um preço muito mais claro, tabelado quase, um preço de mercado, né? Você tem que ter uma condição de você planejar isso, entendendo o Fuga Mundi como, por exemplo, a gente viu aqui na reportagem, 2 exemplos assim típicos. Sem dúvida nenhuma há uma contradição. Para você escapar do mundo, você precisa ter condições dentro da própria linguagem do mundo, dinheiro, trabalho, planejamento, para conseguir escapar dele. E aí nessa fuga, quando você entra em contato com a natureza, você passa a ter uma experiência diferente de tempo? Tem 2 dimensões importantes do tempo nesse tema da Fuga Mundi. É o tempo psicológico e o tempo social. Que os 2 estão evidentemente interligados, né? O tempo social, a diferença da experiência de tempo social em você fugir do mundo para mais perto da natureza é evidente. É evidente por quê? Porque o tempo social é fruto da interação entre pessoas, empresas, instituições, carros, bikes, certo? Toda essa parafernália. O tempo social em São Paulo passa muito rápido. Por quê? Porque as interações são muito rápidas e em grande quantidade. Quando você vai para perto da natureza, esse tempo social ele tem outro ritmo. Aliás, isso já era uma das coisas que os românticos pensavam no século XIX. Imagine. Né? Não tinham noção do que é um tempo social rápido. E o psicológico, coladinho ali, né? Encostadinho ali, sem dúvida também. Porque, inclusive, você terá mais tempo para o tempo psicológico
se você for em direção à natureza. Então, tem uma alteração de experiência de tempo, sim. Agora, viver em contato com a natureza é sempre a solução? Pensando, por exemplo, em indígenas que enfrentam problemas comuns nas grandes cidades, como é o caso de indígenas que enfrentam alcoolismo, depressão. Sem dúvida nenhuma, não é sempre uma solução, né? Se a gente pensar no caso dos indígenas que você cita com alcoolismo, depressão, um dos fatores, sem dúvida nenhuma, envolvidos num processo como esse é justamente o desencaixe que eles sofreram. O sistema de mundo em que eles viviam foi destruído. E esse sistema de mundo significava que eles estavam, para usar uma linguagem moderna, psicologicamente encaixados naquela forma social de vida, encostado no tempo da natureza, muito mais. Se arranca essas pessoas desse mundo, joga essas pessoas dentro de um outro tipo de temporalidade, num outro tipo de relações, e essas pessoas, não necessariamente, pelo menos em grande número, elas estão cognitivamente prontas para esse tipo de violência urbana que a gente vive, quem já nasceu, já cresceu, o avô, o bisavô, sei lá, dentro desse universo. O que é preciso para dar certo essa fuga do mundo? Eu acho que, primeiro, há que haver um certo temperamento na pessoa. Ela não pode ser obcecada pelas coisas que a cidade oferece, né? Ela não pode ser uma pessoa facilmente entediável, digamos, não sei se existe essa palavra, mas facilmente cai em tédio, né? Em aborrecimento por conta da falta de elementos exteriores. Aquela que vai passar um fim de semana no interior e já não aguenta mais, é? Exatamente, essa não vai conseguir realizar um projeto desse tipo. Outra coisa, ela não pode ser, mesmo que... Ela precisa ter algum dinheiro, como a gente falava antes, hoje em dia mais do que nunca, tem que ter uma certa grana, e não é uma grana pouca não, hein? Tem que ser é claro que você não precisa construir um palacete, mas tem que ter uma certa grana e manter o lugar, né? Você tem que continuar tendo renda, de alguma forma, fora os milionários que não precisam mais ter renda, porque já tem muito dinheiro. Isso também é uma condição. Eu acho também que, ainda que você precise de dinheiro para isso, você não pode ser uma pessoa muito apegada a coisas como reconhecimento social, certo? Fazer parte de grupos de importância social, onde você se alimenta continuamente do fato de que você é reconhecido como parte desse grupo. Você tem que abrir mão de coisas que a cidade dá, tem que gostar de silêncio, né? Quem sabe pode dar certo. Vamos ver uma cena do filme Mediterrâneo. Após o naufrágio de um navio, um grupo de soldados italianos chega a uma ilha aparentemente deserta. Porém, os habitantes que estavam escondidos aparecem. E, aos poucos, os militares começam a fazer parte daquela comunidade. Cosa c'è? Come cosa c'è? Cosa vuoi? Cos'è? Cosa c'è? Che c'è? Come cosa c'è? Cos'è che vuoi che c'è? Andiamo, ci stanno aspettando. Salta fuori dall'olive e andiamo, dai. Io non vengo. Questa è la mia casa, io sono sposato, rimango qui io. Come rimani qui? Questi qua non ci aspettano, sono inglesi. Sei sposato ma questo matrimonio in Italia non vale. Muoviti, andiamo, via. Per me vale moltissimo. Moltissimo. Vabbè, allora porta anche lei, ma andiamo, non ci aspettano. Ma dove? Dove? Non ho casa, non ho lavoro, non ho niente, sono solo. Perché dovrei partire? No! Tonino, sta cambiando tutto. C'è da rifare l'Italia, ricominciamo da zero. C'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Dai, andiamo, costruiremo un grande bel paese per viverci. Te lo prometto. Ma dai, è anche il nostro dovere. Ma che dovere, Nicola? Lo hai detto anche tu. Ti ricordi? Si sono dimenticati di noi, ecco io voglio dimenticarmi di loro.
rifare l'Italia, cambiare il mondo. Io non ci credo, non sono capace, non so. Io rimango qui. In un barello di olive, su un'isola deserta. Questa sarebbe la tua dimensione. Cavolo, io mi sento vivo per la prima volta qua, lo capisci questo? Vassilissa vuole aprire un ristorante. Lei ha bisogno di me. Te la prendere, sergente. Siamo amici, no? Essa cena é o momento que os ingleses estão ali para levar eles de volta. Acabou a guerra, né? Então, o sargento, esse é o personagem principal do filme, esse sargento, ele tá, vamos embora, a gente tem que, vamos reconstruir a Itália, acabou a guerra, não sei o quê, e ele não quer ir para lugar nenhum. Ele está escondido para não ter que ir junto com o pelotão deles, né? Ele de fato não vai, né? O cara que está no barril, ele não vai. O que acontece? O filme dá um salto no tempo. E aí aparece o oficial superior deles, que estava com eles na ilha, que é um capitão, se não me engano, era o capitão do pelotão. Aparece ele, depois já idoso, voltando a essa ilha, indo visitar esse amigo baixinho que se escondeu dentro do barril. E aí, quando ele chega lá, ele encontra o amigo, aí o amigo conta que a Vassilissa, a esposa dele, morreu, né? E ele ficou sozinho e continuou a cuidar do restaurante, não sei o quê. E ele fala que tinha uma surpresa. E aí a surpresa é esse sargento que estava morando na ilha. Dei spoiler. Ele foi para lá. Foi. Por quê? Por que ele foi para lá? Porque, veja, as palavras dele para o carinha dentro do barril é um mundo novo, nós vamos construir a Itália do zero, tudo vai mudar, não sei o quê. E aí, quando o capitão vê ele lá, fala, mas o que você está fazendo aqui? Como assim? Né? E aí ele conta que ele tinha desistido porque ele percebeu que mesmo depois de tudo que aconteceu na guerra, ninguém estava a fim de construir nada absolutamente diferente. Né? Então ele desistiu e voltou para a ilha, dado o spoiler. Né? É assim que termina o filme. Está diretamente ligado a essa cena aí, no final do filme. E no final do filme aparece um texto, uma frase escrita embaixo, que é em homenagem a todos que estão fugindo. Quer dizer, o filme tem claramente uma pegada, né? Esse filme é da virada do século XX para o XXI. Ele tem claramente uma pegada na linha do sargento e do personagem do barril. Tipo assim, olha, se você espera alguma coisa do mundo, pode desistir, porque o mundo não vai mudar e deixar de ser ruim como ele é. Então, por hoje é só. Isso aí. Vamos fugir do mundo de vez em quando. Vamos fugir do mundo de vez em quando. Viva os românticos, então. Viva os românticos. Então, obrigada pela sua companhia e até a próxima.